Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Tá frio, tá calor, tá marromeno. Ó, lindíssima, manhã fria, gelada, mas agora já tem um sol aquecendo aqui, como o pessoal diz, aquele sol um pouquinho de geladeira, né? No sol tá quente, você vai conseguindo sentir bem, mas no ambiente fechado, dentro de casa, tá gelado. Sim, é verdade. Na sombra é frio, né? E no sol começa a esquentar. Verdade. Tá igual Brasília, então. Brasília também tá desse jeito, só que Brasília ainda tem o tempo seco, né? O clima seco, a umidade, né? Lá embaixo. E é bem mais úmido. Com certeza, né? Ri é ri. Legal. Doutor Egnaldo, mais uma vez, bom dia, querido. Deus abençoe. Muito bom estar com o senhor mais uma vez aqui na nossa programação, no nosso No Divã. E hoje nós vamos falar de acumuladores. Meu Deus, isso é tão comum no meio do povo, né, doutor Egnaldo? Olha, estima-se que mais de 4% da população brasileira, né, ou do mundo, né, tem esse problema. E às vezes a gente nem percebe. Olha só. E aí, com certeza, na hora que a gente começar a falar aqui quais os sintomas de uma pessoa aqui, né, que já está entrando aí para essa situação de acumulador, alguém vai identificar, alguém vai conhecer, acho que todo mundo vai conhecer alguém, né? Com certeza. Aí. Até eu mesmo pesquisando, chegou um momento eu falar, olha, eu acho que eu estou tendo hora de parar com isso daí. Ainda bem que a minha esposa está longe, senão ela vai ficar aqui, eita, eu acho que eu conheço alguém. Ai. Mas tá certo. Mas, doutor Egnaldo, vamos começando então falando, né, desse problema, o acumulador. O que é o acumulador, doutor Egnaldo? Vamos pensando naquela compulsão, como falamos semana passada, né? Sim. Lembra do toque? Então, alguns acabam desenvolvendo isso, mas o acumulador é aquela pessoa que tem uma grande dificuldade em descartar alguma coisa, ou se descartar, né? Deixar os seus pertences, algumas coisas que ele já tem, que ele foi colocando, e às vezes são coisas que já não têm mais utilidade. Está ali, mas ele fala, não, vou precisar, não, deixa ele guardado, vai que eu precise, né? Nunca precisa, mas vai colocando ali. E isso começa assim, uma dessas características, né, do acumulador. Então, acaba assim, o local que ele está, seja a casa, às vezes o trabalho, começa a ficar insalubre, porque vai tomando espaço todinho, porque ele vai juntando aquelas quinquilharias, vai guardando objetos e vai impedindo até a situação dele e de outros também, né, que estão ali naquele meio, a princípio, quando ele está começando. Tem um motivo, assim, doutor Egnaldo, algum trauma, alguma situação de infância, tem uma razão para que a pessoa comece a entrar nesse problema? Específico, assim? E quando a gente vai pesquisando, sempre a gente vai observar o seguinte, não se conhece, muitas vezes não se conhece uma causa exata, o que aconteceu pode ser, possivelmente, da genética ou do começo da infância, fatores genéticos relacionados a questões de família, funcionamento cerebral, seja o que for, mas também eventos estressantes da própria vida, né, que pode começar desde criança sendo ensinado, como também depois de adulto. E uma coisa interessante, Elber, é que quando você fala de acumulador, a gente pensa que muitos acumuladores também são, na idade adulta, compradores compulsivos. Sim. Então, vai comprando e vai guardando, vai comprando e vai guardando e eu vou usar, mas nunca usa, mas acaba desenvolvendo essas compulsões. Quem não tem dinheiro vai juntando alguma coisa, né, que acha que pode ser útil amanhã, e quem tem dinheiro vai gastando, vai comprando né? Vai acumulando lá muitas coisas. Sim. Meu Deus. Interessante também desse acumulador, uma das características que a gente vai observando, que é diferente, e é bom a gente estar destacando em relação a isso, que, por exemplo, tem a pessoa que trabalha com reciclagem, né? Isso é uma coisa, ele vai lá onde
está descartando aquilo que nos prédios foi descartado ali, ele pega aquilo, vai reciclar, vai vender, vai ter o sustento dele. Tem a pessoa que é acumuladora, que ela olha lá, pode ser um taco velho, né? Uma sobra de piso que foi tirada de uma obra lá, de repente some daquela caçamba que vai ser descartada, e você vai vendo, a pessoa vai guardando aquilo, eu posso precisar, e vai juntando tudo na casa dele. Às vezes, coisas boas, que ele diz que vai usar, e muitas vezes lixo mesmo, que ele não consegue, ele vai só buscando, pegando tudo aquilo, e tem a dificuldade de descartar. O senhor falou aí que pode ser, eu não sei se eu entendi isso, que um acumulador ele pode ter sido ensinado, então? Olha, assim? Por exemplo, uma família que tem alguém que já tem esse transtorno, o filho acaba aprendendo. Eu vou falando por isso, porque eu trabalhei numa empresa e era interessante porque a pessoa falava, olha, era um pedaço de arame. Não, guarda isso aqui porque pode ser importante. E quando eu fui me dando conta, eu estava sendo ensinado, já na idade adulta, né? No trabalho, estava sendo ensinado a guardar também coisas que depois, quando você vai fazer aquela faxina, rapaz, joga muita coisa fora que você fala assim, gente, eu guardei isso aqui tem tantos anos, para que eu queria isso aqui? Né? Então, você pode ir aprendendo a compulsão do outro, né? Vai guardando que eu vou precisar. Não, isso aqui é importante, isso aqui não é. Então, a gente acaba juntando coisas sem perceber. E isso vai se desenvolvendo, tem aqueles que já têm essa né, propensão para fazer e para viver assim, e outros que vão até aprendendo mesmo. Eu sou um que já estava quase aprendendo. Olha só, eu lembro, doutor Ignaldo, o meu avô, por parte de mãe, né, ele dizia, ele tinha duas coisas que ele gostava de falar, que eu lembro, né, que quando criança, ele falava assim, olha, quem guarda sempre tem. Né? Ele fala, esse era um dos argumentos, que ele era um desses que gostava, apesar de que ele na casa dele ele não tinha, não era aquele cara que saia catando tudo na rua, não. Mas assim, essas parafusos, que eu lembro assim, né? Parafuso, esses pedaços de arame, enfim, essas coisas assim, né? Ele tinha lugar mesmo só daquilo, tal. Não era aquela montanha de coisa, não, mas ele tinha, né? E ele sempre falava isso, quem guarda sempre tem e tal. E outra coisa que eu vi ele falando, que ele fazia um paralelo, né, para justificar, inclusive, né, essas coisas que ele tinha. Ele dizia o seguinte, ele contava a história, né, e o resumo da história era de um rei e tal. Ele falava que acho que a moral da história, o final da história era meu reino por um cavalo. Acho que era um rei que se perdia numa mata, sei lá, numa selva, enfim. E aí ele estava trocando o reino dele por um cavalo, ou seja, porque ele queria ir embora, né? E não tinha o cavalo, então ele dizia que às vezes tinha coisas tão insignificantes, mas em algum momento, aquele momento ali que era para ter aquela coisa, não tinha, né? E às vezes daria tudo para ter aquela coisa que era tão insignificante, mas que naquele momento era algo que poderia salvar uma vida, né? Era mais ou menos isso. O paralelo que ele usava, né? Sim, e essa questão de que quem guarda tem, né? Eu também ouvi muito, e era justamente isso que a gente ia sendo ensinado. E é interessante a gente observar, Elber, que a pessoa que começa com essa compulsão de acumular as coisas, ela vai acumular mesmo, e ela vai chegando um momento que ela vai levando tudo para dentro de casa, para o quintal de casa, e vai colocando tudo aquilo ali, a ponto de chegar no momento quando ele está naquele auge da sua compulsão, ele não consegue descartar, que é muito mais fácil ele fechar a casa e mudar para o lado de fora do que tirar tudo aquilo que ele já colocou lá dentro. Né? Então, se a gente vai pesquisar, a gente vê reportagens também, assiste reportagens de pessoas que acumularam até animais, porque tem compulsão também, e já houve casos de ter que a saúde pública entrar e tirar toneladas de lixo dentro daquela casa. Houve casos que a gente vê em reportagem que tinha animais lá que falava, mas está sendo maltratado. A pessoa, não, para aquela pessoa estava sendo bem tratado. E a casa já estava com mau cheiro, já aquilo difícil, e é difícil de entrar numa casa dessa porque a própria pessoa não deixa. Né? O acumulador, ele acaba não deixando. Ele não se percebe assim, mas também ele se isola. É outra característica do acumulador também, que é um fato do isolamento. E aí a família, o vizinho, né, um amigo que está ali, que começa a perceber,
pode ser uma fonte de ajuda muito grande para essa pessoa. Certo. E eu lembro que acho que tinha um seriado, não sei se, acho que era não era um seriado, era um documentário, né, que tinha, acho que numa rede dessa, numa TV dessa fechada, e que o título era exatamente esse, Acumuladores, né, e aí aparecia sempre várias histórias de várias pessoas, e era algo assim, até triste, né, porque era quase que, em algumas pessoas, a gente entendia que era uma forma até de ela não se sentir tão só, né? Assim, tão solitária, né? Então ela começava a trazer coisas para dentro de casa e ali, sei lá, ela tinha um mundo, né? Um mundo da fantasia na cabeça dela lá e tal, que era algo que com certeza ela iria precisar e tal, e alguma coisa nesse sentido. E isso é muito interessante. Sim. Doutor Guinaldo, já chegou aqui uma primeira pergunta para gente, que está dizendo o seguinte: como saber se estamos com esse problema? Como saber? Dá uma olhada na dispensa, né? Pois é, né? É só olhar primeiramente os principais sintomas desse transtorno. Geralmente, o acumulador compulsivo ele apresenta alguns sinais, como, primeiro, a dificuldade para jogar objetos no lixo, né? Mesmo quando não tem utilidade. Você está com aquilo ali, fala, não, mas é aquela cadeira que quebrou, você pode descartar, tem condição de comprar uma nova, mas não deixa essa cadeira aqui, eu vou precisar dela, eu vou consertar e nunca conserta, né? Dificuldade para organizar seus pertences. Ele vai chegando numa situação, por isso que a casa fica bagunçada, os ambientes, porque ele vai ocupando, tem dificuldade de organizar e vai usando outros espaços, né? Até ele não ter espaço nenhum. A pessoa que acumula objetos em todos os locais da casa, ter medo excessivo de ficar sem um objeto, que é justamente a história, Elber, que você contou ali, né? O meu reino por um cavalo, né? É para justificar, não, eu não posso ficar sem ali, eu vou perder, então é melhor guardar. Sentir que não podem jogar o objeto no lixo, pois poderão necessitar dele no futuro. Então, só em pensar em descartar já é um pouco complicado para ele. E procurar por novos objetos, né? Mesmo quando já tem dos mesmos ali. Ele vê aquilo, eu posso fazer alguma coisa com isso daqui, o que eu vou usar? Então, começa primeiro com essa costura. Quando eu falei que até eu, né, eu falo, olha, eu preciso dar uma olhada para organizar ali meus ambientes, né? Porque tem coisas que eu já preciso descartar. E por que eu não descartei? Então, é uma coisa que eu preciso pensar, né? Está me sendo útil? Por que eu estou tendo dificuldade de poder dispor disso daqui? Se não serve para mim, serve para alguém? Se não serve nem para mim, nem para o outro, então por que isso aqui está guardado? Então vamos dar um jeito de dar um fim a tudo isso daí. Então, olhando por esses sintomas do transtorno, se tem essa dor muito grande de desapegar, né? É importante já pensar nisso daí, e pensar que o que está sobrando lá que você não está conseguindo descartar. Começa a descartar. E outra coisa interessante, quando o exemplo que foi dado do seriado, como você estava falando, né, às vezes estresse na vida. Tem pessoas que passou, né, só para voltar um pouquinho, né, que passaram por uma perda e a forma que ela acha de escape nisso é começar a ficar juntando coisas que lembra aquele momento ou outro, mas acaba fazendo um mal pior. Tem muita gente, doutor Ignaldo, assim, que eu estou falando agora aí a respeito de motivos, né? Será que um dos motivos também, por exemplo, tem muita gente que viveu, talvez na infância, uma extrema pobreza. Você acha que isso tem a ver com esse, de repente, esse sintoma hoje? Pode sim também, pode acontecer, porque a pessoa ela viveu aquilo e não quer mais passar, tem um medo de passar por aquilo, então qualquer coisa que acha vai ficar guardando. Tem outros que não, que conseguiram lidar com aquela circunstância, cresceram e não se tornaram acumuladores compulsivos. O acumulador compulsivo, ele sempre vai, quanto mais ele tem, ele mais quer, mas ele não pode descartar daquilo que ele tem, né? Ele vai juntando, às vezes, as mesmas coisas. Aí você vai olhar, muitas vezes a gente fala que a casa da pessoa é um lixo, né? Virou um lixo. Mas você não sabe a dor que aquela pessoa tem e como ela foi entrando naquela situação. Então, há muitas pesquisas para poder se cuidar, porque em algum momento a pessoa começou a ter aquele comportamento, e o comportamento ele vai se tornando nocivo para ele e para os outros também.
Certo. Essa pessoa aqui mandou, essa aqui é um acumulador meio que gospel. Ela está dizendo o seguinte: tenho mania de guardar revistas da MCM, livros, tudo que diz respeito à programação especiais da igreja. Aí vai acumulando. Tenho caixas de revistas e tenho maior dó de me separar. Isso é mal? Pois a gente passa por isso, principalmente na igreja, né? Que às vezes a gente procura alguma programação daquela que você lembrou lá no passado, e aí você vai falar assim, não, se eu tiver com aquela revista, eu vou achar, vou poder fazer. Hoje, o que você pode fazer é mudar tudo isso para digitalização, né? E vai ter um arquivo guardado com todas essas programações, procurar isso daí. O que se torna mal em relação? É porque, como ela mesmo disse, tem várias caixas. Imagine essa irmã fazendo uma mudança para um apartamento ou uma casa menor. O que ela vai fazer com tudo isso? Né? E como que ela vai vivenciar essa dor que ela tem de poder abrir mão? Então, pode-se mandar para um sebo, para uma biblioteca, uma questão histórica, né, que nós temos os acervos, e tem condição de fazer isso, quer fazer, pode fazer, pode a casa ficar mais limpa, né? Mas é esse sentimento mesmo que começa. Aí a gente fala assim, mas está organizadinho, está ali, mas aquele espaço poderia ser usado, não pode, porque já tem algo guardado. Então, são sinais, né? Sim. Se é só isso, se ela tem percebido, mas tem controlado e tudo, ela pode conversar sobre isso, pensar sobre isso e ver qual a condição. Mas tem pessoas que não conseguem mesmo. Tem tantos jornais antigos, até mesmo gospel, né? Guardados lá, que não conseguem descartar e aquilo vai criando sujeira, poeira. Aí é só a consequência, né? Que vem, principalmente por causa do papel e vai envelhecendo, o ácaro, e aí começa a desenvolver enfermidades na pessoa, alergias, pode surgir problemas de pele. Então, a questão toda do acumulador é a enfermidade, uma das consequências não só psicológica, emocional, mas também física na pessoa. Então, tem que se tomar cuidado com isso. Pois é. Chegou uma outra pergunta dizendo o seguinte, doutor: como se explica quem tem, eu não sei se é dinheiro, deve ser, e mesmo assim gosta de acumular? Aí ela tá falando que essa pessoa cata, acho que ela tá falando, se referindo a uma outra pessoa, né? Essa pessoa cata até coisas no lixo. Sim. Esse é o típico, né? É o típico. A questão às vezes nós procuramos explicação, né? E o que é mais importante é, por exemplo, se é próximo de você e você pode ajudar, é levar a pessoa a observar e começar a se questionar sobre isso, né? Como? Será que não está precisando de uma ajuda para poder aprender a descartar? E há casos, sim, quando até você citou, pode ser até de dinheiro, casos de pessoas que têm dinheiro, têm recursos, mas vivem numa extrema pobreza para o outro de fora, né? A gente pensa que está vivendo numa extrema pobreza, porque ele é um acumulador e tudo que ele acha ele vai guardando. E acaba misturando tantas coisas que se torna um lixo mesmo, os objetos que deveriam ser descartados não servem. Imagine a pessoa ali, pegou passa por uma obra, tem uma caçamba daquele carrinho de mão, carrinho de obra, já toda furada, descartada, e fala, não, isso aqui dá para eu poder aproveitar, e leva para casa. E aí passa numa outra coisa, leva para casa. E aquilo vai juntando, e não precisa. Então, assim, o explicar é somente tendo contato com essa pessoa e essa pessoa tendo condições de se abrir, que é o outro momento difícil, que, por exemplo, como ajudar esses tipos de pessoa? Primeiro, é conseguir identificar, né? Porque às vezes a pessoa não vê, a pessoa que é acumuladora, ela faz o seguinte, ela não abre a casa dela para outros, ela não se abre, ela começa a viver no isolamento, e é aquilo que você disse no início, né? Ela tem tanto medo, às vezes, de ficar sozinha, que acaba se isolando com tudo aquilo que está acumulado dentro ali, e as pessoas não conseguem lidar com ela. Às vezes, tem aqueles que estão um pouco mais brandos, né? Que você até consegue ter um relacionamento com ele, de certa forma, fora da casa dele, mas na casa dele ele não vai te chamar de jeito nenhum, porque está tudo acumulado ali. E ele fica com vergonha, que é um outro sentimento. Às vezes tem vergonha de como está a casa dele, a situação dele. Então, Helder,
é um pouquinho, tem que estar bem atento para saber como que está acontecendo isso aí. Certo. Tem uma pessoa aqui que está, inclusive, pedindo oração, que diz que tem um familiar que sofre com esse transtorno. Agora, a pergunta, doutor, é como que as pessoas, por exemplo, que têm, né, um familiar, como que ela pode se comportar diante desse familiar? Até porque quem entende isso como todo e qualquer transtorno, né, psicológico ou alguma coisa nesse sentido, é, há um sofrimento por trás, né? Há alguma coisa que aconteceu, há algo que precisa ser tratado e tal. E como que agora eu posso lidar com essa pessoa que está passando por essa situação? Vamos sempre falando, né? Respeito, né? Saber que ela realmente tem uma dor ali que a gente não sabe o que que é, não foi identificado, o que que aconteceu, como que aconteceu, mas você pode muito bem ajudar essa pessoa a partir as maiores dificuldades que a gente encontra quando a gente vê relatos assim, quando aparece na mídia, aí você percebe que muitas críticas, muitas pessoas falam várias coisas, mas a realidade é que quantas vezes a intervenção acaba tendo que ser aquela intervenção abrupta, forte e contundente, que leva a pessoa até mais sofrimento, mas ela tem que ser acompanhada, e geralmente, quando acontece isso, vem o acompanhamento. O problema todo é identificar quando está começando. E se você está percebendo, se a pessoa está percebendo que na família está começando, começar a conversar com a pessoa sobre aquela situação, o que ela está percebendo do outro, se a própria pessoa está se percebendo nessa situação. Se ela estiver se percebendo e quiser ajuda, porque não tem como ajudar aquele que não quer ajuda, não tem como. Então, assim, se a pessoa se abre para poder ajudar, porque essa é uma característica do acumulador, ele vai pegar e vai fechar dentro do mundo dele, dentro da casa dele, vai guardar as coisas dele e ninguém vai, às vezes, nem saber. E lá no final, quando alguém fica sabendo, ou por denúncia, porque surgiu mau cheiro, porque pode ser animais ou outra coisa assim, e percebe, vão procurar, aí eles começam a falar, mas por que isso aconteceu, né? Não, a questão toda é acompanhar, conversar com a pessoa quando está iniciando, e se já aconteceu, poder ajudá-la, ver com ela, conversar com ela para poder ela conseguir se abrir. E aí tem acompanhamentos psiquiátricos que ajuda com medicamentos para baixar o transtorno da compulsão, nessa compulsão, e também o acompanhamento psicológico, que é a orientação, e a gente sempre vai estar falando isso, acompanhando, porque levando aos profissionais da saúde, eles vão poder identificar, vão poder diagnosticar, vão poder ajudar, e os familiares vão ser os cooperadores que vão auxiliar também, amigos, vão estar acompanhando ali, porque muitas vezes a gente não percebe ou prefere fazer o chamado vistas grossas, né? Deixa para lá, e quando chega um certo momento, você já entrou na questão de saúde pública, né? Como nós já vimos que a maioria dos casos que vemos a intervenção já uma intervenção maior da saúde, já é um caso que já extrapolou os limites, e já está afetando não só mais a família, mas a vizinhança também, incomodando os que estão à volta. Meu Deus. Doutor Guinaldo, fazendo agora também um paralelo aí, só acha que pode existir também as pessoas acumuladoras, agora não de coisa material, mas de sentimentos, de coisas ruins, pessoas que não conseguem liberar, vamos dizer assim, de um lixo emocional? Pode ser considerado isso também ou não? Eu estava aguardando, o Elber, trazer esse assunto, né? A gente pensando assim, Sim. porque toda vez que a gente pensa na mente humana, que a gente pensa na questão dos transtornos, a gente vai observando aquilo que vai afetando, começa na mente, aquele distúrbio, sintoma ou transtorno que vai chegando e afeta o físico, o convívio, né? E eu entendo, sim, que muitas vezes nós acumulamos sentimentos, e aí podem ser dados até outros nomes, né? Mágoas, falta de perdão, coisas que você vai guardando do outro ali e não descarta, você não quer descartar, né? Uma coisa é você saber que pode fazer e pode viver muito melhor, mas você não quer descartar. E imagina uma pessoa que fique guardando no coração o tempo todo mágoas, pensamentos negativos sobre o outro, sobre si próprio, e ela entra no isolamento. Pode perceber, todas as pessoas que são muito negativistas,
muito difíceis de lidar com elas mesmas. Às vezes a pessoa com ela mesma ela tem dificuldade. A gente brinca que a pessoa briga com ela no espelho. Olha para ela, já não suporta ela mesma, já começa a brigar com ela mesma. E a gente vê pessoas que vão tendo esses sentimentos e nós não sabemos o que está acontecendo e a pessoa se fecha de tal forma que ela não consegue lidar com ela e nem com aqueles que estão à sua volta. E aí a gente vai chamar que são questões depressivas, né? Várias outras. Mas as emoções, elas vão estourar no físico e no relacionamento com o outro também. Então, eu creio que pode acontecer sim, a gente tem que avaliar assim, o que eu estou guardando no meu coração, o que eu trago na minha mente, por que eu tenho tanta dificuldade de lidar com alguns relacionamentos, ou geralmente com todos. Geralmente tem aquela pessoa, a gente sempre gosta de ver, né? Aqueles filmes que tem aquela pessoa que é turrona, tipo naquela série, né, que tinha da Branca de Neve, o Zangão lá, ó, aquele que vivia zangado lá, né? E a gente sempre tem o Ranzinza, né? E às vezes a pessoa ela vai guardando coisas lá dentro, no seu HD, né, da memória, e acaba não abrindo mão porque ela não quer cuidar do outro, não quer abençoar o outro, alegrar-se com o outro. E ela não percebe, às vezes, que ela está vivendo aquilo e não tá bom para ela, não está bom para o outro, e ela não consegue se dar conta disso. Né? Pode acontecer assim. É um acúmulo de emoções, né? Acúmulo Sim. de sentimentos e maus sentimentos. Né? Porque quando é aquele acúmulo de bons, né, sentimentos de alegria, contagia todo mundo que está em volta, alegra todo mundo gosta de estar próximo. Quando a pessoa fica muito isolada e ninguém gosta de estar com ela, vamos olhar com carinho. O que está acontecendo ali dentro? O que ela tem? Quais são as mágoas? Quais são os traumas? O que ela passou na vida que fez ficar tão difícil assim? Né? E ela pode jogar fora um pouquinho, pode pensa de outra forma, olha de outro lado. Né? Vamos limpar o salão do coração aí, ó, ver o que está acontecendo nisso daí. Certo. Até porque, assim, por exemplo, o acumulador de coisas materiais, né, ele vai chegar um momento que ele vai, além de ele estar trazendo prejuízo para ele, na saúde, né, para o vizinho, né, para os vizinhos, para aqueles que convivem com ele e tal. Eu acho que da mesma forma o acumulador sentimental, né? Porque ele vai estar, como o senhor falou, ele vai ser aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa amarga, né? E com isso ela começa também a trazer problemas, né? De repente no relacionamento com a família, com o cônjuge, com vizinhos, com o colega de trabalho, né? Justamente ela vai até que vai ter aquele dia, se não vigiar, aquele dia de fúria, né? Onde vai querer descontar em alguém. E acaba descontando, se não descontar em si mesmo, né? E aí entra outros distúrbios que, quando a gente fala assim, né? Aí tem os nomes que são dados, né? Que a pessoa vai se automutilar, tudo isso, e há tratamentos que são tratamentos psicológicos e psiquiátricos, com acompanhamento. Certo. Mas, assim, aonde surgiu como essa origem, mas é genético, ou foi transtornos que a pessoa foi acumulando, guardando, sentimentos que foram, às vezes, dentro de casa ou fora de casa, perdas, ou algumas situações que ele vai vivenciando, né? E é interessante porque a gente trouxe esse tema agora, nesse tempo, né? Porque quando nós falamos lá atrás sobre relacionamento familiar, lembra que surgiu alguém que falou assim, olha, meu marido ou alguém da família era acumulador. Sim. E aí a gente ficou pensando, poxa, como que deve ser lidar com essa pessoa, vivenciar dentro da família, dentro de casa, e, ao mesmo tempo, reconhecer e ter a dificuldade de poder ajudar. Né? Então, é um leque de oportunidades para poder trabalhar as emoções, trabalhar os sentimentos. E uma das formas de como a gente lida, né, no caso, no tratamento psicológico, tratar com a pessoa, é para que a pessoa fale sobre essa compulsão. Por que ela tem um medo de guardar? Qual é o sentimento? Esse medo surgiu de algum trauma, de alguma perda, de algum relacionamento, e a partir daí ele jogou para começar a guardar e não perder mais as coisas físicas, materiais.
né? Então, qual é o fundamento de tudo isso? É trabalhar e, aos poucos, ensinar essa pessoa, trabalhar com essa pessoa para ela ir descartando algumas coisas no material. E, da mesma forma, aprender, porque como é difícil a gente aprender a descartar alguns sentimentos que, sem perceber, muitas vezes a pessoa não percebe, ela fica acariciando, fica guardando, e se é uma mágoa, se é um aborrecimento, alguma coisa que fizeram, ela não consegue perdoar, ela está enferma, ela fica doente, ela fica com aquilo guardado ali naquele compartimento do sentimento, e que o resultado daquilo vão ser as enfermidades físicas, que vão estourando lá numa gastrite, né, numa úlcera, num sarcoma que vai surgindo, a pessoa às vezes não percebe. E a gente sempre fala, a gente vai trabalhando sobre a questão do bem-estar, de como poder viver uma vida mais saudável, mais alegre, né, em Sim. relação a tudo isso. O senhor estava falando, eu estava lembrando de uma história de uma família que a gente conhece, né, que eu conheço aí já há muitos anos, logo quando eu cheguei aqui em Brasília, conheci esse pessoal, e eu estava lembrando, é uma família grande, são vários irmãos, e lá dentre eles tem a mais velha deles, ela tem hoje, acho que quase 70 anos, né, ela acho que deve ter uns 65 por aí. E aí o que acontece? Lá no passado, ela ficou noiva, né, de alguém e tal, não sei quem é, e aí ela comprou todo o enxoval, nananã, e tal, e juntou tudo aquele negócio lá, inclusive até algumas coisas de casa, né, e tal, e aí, enfim, esse noivado rompeu-se, até por conta, pela história que eu sei, porque até quando isso aconteceu eu ainda não convivia com eles, não os conhecia, né, e aí, depois que surgiu toda, enfim, aí ela rompeu esse noivado, né, rompeu esse noivado e tal, e aí o que aconteceu? Ela, de lá para cá, parece que pelo que eles contam, por conta dos pais dela, né, acho que os pais dela, que são pessoas muito tradicionais e tal, e enfim, aí eu acho que acabaram não deixando ela casar, e enfim, e aí hoje ela virou, ela tem todo esse material, essas coisas dela, ela tem até hoje, né, esse enxoval, ela tem ela tem alguns móveis também, eu acho que ela tinha comprado na época, né, para esse casamento e tal, e isso está tudo entulhado dentro de um quarto dos pais dela, da casa dos pais dela, inclusive ela mora nessa casa até hoje, né, e isso está lá entulhado e tal, e aí as pessoas, ninguém tem acesso, ninguém pode entrar, até a cama dela que fica dentro desse quarto, ela não usa, entendeu? Ela dorme na sala, no sofá, mas não usa nem a cama. E com isso, com toda essa história acho que justamente disso, né, dessa mágoa, dessa angústia, dessa tristeza que ela vem cultivando a vida inteira, né, e depois disso também parece que não se relacionou mais com ninguém, ela teve um câncer de mama, né, e que eu acredito que é até proveniente de toda essa história. E hoje ela está tratando esse câncer, graças a Deus está sob controle e tal, mas, assim, é uma pessoa que a gente, que de fato ninguém tem acesso a ela, assim, né? Ninguém conseguiu convencê-la de ir a um psicólogo, até hoje ninguém conseguiu, e ela tem cunhada que é psicóloga, tudo e tal, mas ninguém consegue acessar essa história dela, vamos dizer assim, dentro da mente dela, né? E é interessante, Elber, observa que, por exemplo, quando você vem me falando a história, eu imagino um quarto fechado com todas as coisas que ela adquiriu para cumprir um sonho na vida dela, para dar... Até o vestido de noiva, tem lá. E aí, repare bem, talvez ela não tenha colocado mais nada dentro desse quarto em relação a tudo isso, mas ela tranca esse quarto, ela não dorme nesse quarto, ela vai dormir na sala, e ela tem toda essa história de mágoa, de angústia acumulada onde? Dentro dela, dentro dos seus sentimentos. E isso acontece também na questão de um luto, porque é um luto que ela vivenciou de um sonho não realizado. Mas tem aqueles lutos reais que a pessoa perde, principalmente a gente que está vivenciando esse tempo de pandemia, tem que se reinventar, até mesmo nos sentimentos, a gente tem passado por isso. E aí você vê que no passado a gente via pessoas que perdiam um ente querido, um filho, e a casa não mudava.
ali não podia se tocar dentro daquele cômodo, até que aquela pessoa conseguisse se libertar daquele sentimento. Por isso que quando a gente falou sobre luto, tem um período, né, que a pessoa precisa trabalhar e precisa aprender a descartar tudo aquilo. E você reparar, ela não vai usar mais isso. Não doou para ninguém, a casa fica fechada, mas há um sentimento porque, como você disse, ela se isolou de tal forma que não se consegue acessar os sentimentos dela. Então, quando a gente fala, é muito fácil falar do que está lá fora, do acumulando alguma coisa, mas quantas coisas pequenas que talvez a gente acha que não é problema algum, mas a gente acumula dentro dos nossos sentimentos e isso vai desembocar, vai surgir em uma enfermidade ou psicossomática ou mental mesmo, ou, na verdade, psicossomática, né? Porque o corpo, a mente vai entrar num problema de transtorno e o corpo vai sentir isso depois. E a gente precisa dar conta disso, precisa estar atento em relação a tudo isso, principalmente nesse tempo de tanta perda, tempo em que você vê as redes sociais e só vê dificuldades, problemas, lutas, e o medo vai trazendo também. Tanto é que semana que vem a gente vai voltar novamente, a gente já falou um pouco, a gente vai falar sobre medo, frustração e agressão, né? Pensar justamente nessa temática, medo, a frustração, a agressão, quando elas são sentimentos que vão surgindo e às vezes a gente tem tudo isso acumulado dentro da gente. Só voltando um pouquinho aqui, para a gente destacar algumas coisas em relação a esse tema também, porque o tempo vai passando muito rápido, né? Se você me permite. Não, tranquilo. Muitas pessoas acabam não se preocupando no início com esse transtorno. Então, algumas coisas podem acontecer, como eu já falei, dos riscos da saúde, das questões das alergias, infecções que podem surgir, porque vai se tornando aquela sujeira, o lixo, porque vai ficando difícil de limpar, né? Então, vai tomando uma proporção maior. E corre risco de pessoas que vão acumulando coisas tão altas que depois, e isso já passou uma reportagem, eu lembro há muito tempo atrás, da pessoa assim, o medo de chegar ali dentro, porque aquilo pode dar um soterramento, quer dizer, aquilo cai tudo em cima da pessoa, porque foi entulhando aquilo lá e vai acontecendo aqueles objetos cair e soterrar a pessoa com tantos objetos que ela foi entulhando ali. Então, são os cuidados que a gente precisa ter. E a outra também que é diferenciar o acumulador do colecionador, né? Se a gente observar uma coisa interessante, que o colecionador tem pessoas que conseguem, que são colecionadores, e tem um orgulho de organizar, tudo bem organizado, e tem o orgulho de mostrar aquela coleção que ele tem. Uns têm coleção de louças, outros têm coleção de selos, outros têm coleções de moedas, e eles têm prazer de mostrar porque aquilo que mais tarde vai se tornando até um certo valor também histórico e tudo em relação a isso. E já o acumulador, ele é o contrário, ele não quer que ninguém veja, ele mantém tudo em segredo, ele acumula, ele esconde, ele tem dificuldade de se organizar, não vai organizando tudo certinho, né? Então tem a diferença, porque se a gente pensa que um colecionador é um acumulador, né? Então tem aqueles que colecionam e expõe as suas coleções, mostra com alegria, tudinho. E o acumulador não, ele vai colocando lá, ele não tem acumula só uma coisa, um tipo, ele pode ser várias coisas ao mesmo tempo e até animais. Então, quando você percebe, a situação já ficou insalubre da forma de vivenciar. E tem aquelas pessoas que têm, assim, até organizadas, né? A gente passou um bom tempo, uma situação dessa de conhecer uma pessoa que era bem organizada, ela foi comprava roupas e tudo, e quando ela veio a falecer, estava tudo, a roupa que nunca tinha sido usada, estava tudo guardadinho dentro, até com os preços ainda, lá, e estava organizado dentro do armário, né? Aí a mãe dela que foi perceber, foi ver tudo isso, que foi uma tristeza muito grande, foi, poxa, ela não teve nem tempo de usar, mas tinha muita coisa, muita coisa. Então, tem pessoas que até sabem, não, eu sou organizado, não sou desorganizado, mas vai comprando, comprando e não consegue descartar. É um comprador compulsivo, mas nem usa e nem descarta. E o outro é aquele que vai pegando na rua, vai pegando tudo quanto é lixo que vê, vai catando, vai levando, e aí se torna algo muito difícil, insalubre de estar ali junto. Então, é importante
a gente observar, e se você vê alguém em relação a se é um parente, um amigo, né, é aproximar e observar qual a dinâmica, se ela começou a ficar isolada, se ela começou a ficar distante, se ela começou a não querer que você esteja vendo o que ela está fazendo. Então, é um momento de começar a pensar com carinho e ajudar essa pessoa, né? Ou também se identificar, se ajudar, né? Pedir ajuda, porque se a pessoa não quiser ajuda, ninguém vai conseguir. Aí é onde, no final, acaba aquelas intervenções difíceis que muitos ficam entristecidos. Tem uma pessoa, um ouvinte aqui falando que realmente é difícil viver com uma situação de uma pessoa que é acumulador de sentimentos ruins. Ela faz até um comentário no final aqui, É isso mesmo. E geralmente essa pessoa fica isolada, fica sozinha. E aí a gente vai pensar, né, na parte profissional, na parte de auxílio, e é de levar aquela pessoa a pensar, poxa, você já viu assim que o dia está lindo, e ela olha e fala que o sol está muito quente, né? Aí muda o tempo, está chovendo, e fala que benção, olha que maravilha, a planta que eu vou. Não, mas o negócio está chovendo, não dá para a gente fazer nada. Quer dizer, nunca está bom, né? E a gente não sabe, às vezes, é algo que está ali. Quais são as insatisfações, né? E a pessoa não vai conseguir, às vezes, nomear, não vai falar, ou então vai afastar as pessoas ou se afastar das pessoas, né? Então, é uma tendência, e a gente tem que procurar ajudar, ver direitinho, ver o que pode ser fazer, e olhar se a gente acaba não sendo contaminado também, né? Em relação a isso daí, e acaba abrindo mão e fica difícil também. E aí quem vai sofrer somos nós mesmos. Você acha que as pessoas que, por exemplo, que juntam algo específico, né? Como nós tivemos aquela irmã que ela guarda coisas da escola, melhor, do MCM, né? Ela guarda coisas, tudo que é voltado para isso, tal, com isso ela diz que tem caixas e tal. Você acha que também, por exemplo, pessoas que guardam alguns itens, né? Como eu falei lá do meu avô, né? Ele era mais voltado para a questão do dia a dia de ferramentas, né? Vamos dizer assim, né? Então, parafusos, porcas, arames, essas coisas assim, né? Isso também é um dos sintomas, né? Acho que é um começo, né, doutor Guinaldo? Sim, pode até ser controlado e ele, só está no quartinho ali, tudo pronto. Mas depois, quem que herdou aquilo tudo lá? O que fez? Usou, ele usou, né? Percebe justamente isso, né? Tá esperando o dia e nunca chega, né, para usar. Nunca chega, né? Nunca chega, verdade. E aí você está com aquilo tudo guardado lá e não pode descartar. Mas, então, tem uma utilidade, então manda para uma oficina, manda para quem pode usar. Se não, tem uma boa utilidade. Por exemplo, se é metal, se é ferro, pode mandar para uma fundição e ainda ganhar um dinheiro ainda, em relação a isso daí, né? Pesado. Mas são as realidades que a gente vai vivenciando, entendeu? Certo. Teve uma pessoa aqui que disse que já se identificou com alguma coisa que o senhor está falando aí. Ele está dizendo, eu sou assim, né? E aí ele está perguntando o seguinte: qual o remédio? Tem cura? Tem, a cura ela é justamente, se você já identificou, olha que maravilha. Já identificou, eu também quando estava estudando aqui, falei, olha, eu preciso me organizar, senão eu vou acabar entrando nisso também, né? Então, o primeiro detalhe, se eu já identifiquei, eu posso começar a observar o que está à minha volta, o que eu posso descartar, mesmo que eu sinta um pouquinho daquela dor, pede ajuda, né? Se for casado ou não, pede para alguém, cara, me ajuda isso aqui, me ajuda a descartar isso aqui, sumir isso aqui da minha vista. E começar aos poucos criar coisas novas, criar espaço novo, aquele espaço que está ocupado, igual, por exemplo, a irmã era organizada, tem essas caixas de revistas. Olha, hoje nem tanto, né? Mas antes, nas escolas, como que precisavam de histórias e de tudo? Pode doar e usar o espaço para outra coisa, pode doar para um outro lado. Então, assim, está controlado, está ali, mas está tomando espaço, está começando a te incomodar, começa a dar um fim, começa a mudar a sua história, né? E isso é legal a gente poder fazer isso. A gente fala, hoje nem tanto, né? Mas quando as pessoas iam fazer mudanças, principalmente que as casas não eram casas grandes, e aí quando você ia fazer uma mudança, quanta coisa que você olhava lá assim, gente, isso aqui não precisava usar, não preciso nem usar, tinha que descartar, já podia ter feito isso. Então, faça do seu ambiente um ambiente salubre, um ambiente bom de vivenciar, uma alegria de poder
é desapegar de algo que você não vai usar mais, seja ele material, e desapegar de sentimentos que vão só te magoar, te aborrecer também, colocar isso para fora. São as dicas. Se não consegue, pede ajuda. Quando a gente identifica e pede ajuda, sempre vai ter ou um profissional que vai nos auxiliar, ou aquele amigo bem próximo que muitas vezes a gente está no início também, eu posso descartar isso aqui, vamos dar um jeito. Mas não manda para casa do vizinho, não, né? Que às vezes tem um outro que também é acumulador e é que sai da sua para acumular na casa do outro. Aí não adianta. Aí tá só empurrando o problema para ele, para quando ele quiser sentir saudade, ele vai lá, né? Não? Vai lá, isso acontece muito. Eu queria tanto ser assim. E ainda pode confundir com liberdade, né? Poxa, eu não tenho a minha liberdade de fazer o que eu quero, não sei o quê. Sim, olha só, aí já entra até na área de sentimento, tá vendo? Olha. Tudo isso a gente vai encontrando ali e precisa dar conta de tudo isso. E a cura é justamente essa, né? Quando a gente fala de cura, sempre a gente vai falar isso, né? Porque a gente imagina que cura é aquilo que acabou, não vai ter mais. Não, eu preciso aprender a organizar, eu posso estar deixando, descartando uma coisa e começando a juntar outra. Eu preciso saber o que é bom, onde eu estou, eu me sinta bem, e se eu precisar de fazer uma mudança ou qualquer outra coisa, eu estou bem em relação a isso. Porque o seu bem-estar emocional é o mais importante de tudo, é a sua saúde emocional, sua saúde psíquica. Certo. Muito bem. Então, assim, para as pessoas, né, que de repente se identificou com esse bate-papo aqui, né? De repente você está ali, já começou a acumular algumas canetas, algumas coisas ali na área de escritório, né? Sim. Eu estou falando com o senhor porque eu estou olhando aqui minhas coisas para ver o que é que eu estou acumulando logo aqui. O Elber, o pior não é isso. O pior é que a gente acumula as canetas, aí chega um momento que você vai usar, nenhuma delas presta. Nenhuma presta, pois é, doutor. Não é isso que eu estou olhando aqui, rapaz. Eu estou aqui, ó, só aqui tem um lugarzinho que eu coloco minhas canetas, tem 5 ali, ó. Eu acho que se uma estiver prestando, é muito. Vamos descartar. Então, e inclusive eu tenho uma aqui que eu ganhei em 2010, e olha só, olha que uma coisa interessante, porque essa caneta ela é uma caneta pendrive, né? Infelizmente as pessoas não dá para ver, mas vão imaginar mais ou menos aí. Então ela é uma caneta pendrive, só que assim, o pendrive parece que não está mais funcionando. A tinta, não, como o senhor falou, não usa, então não, né, vai ter que trocar o trem de dentro. E aí eu fico exatamente nisso. Eu falei, poxa, mandar uma doca, a caneta tão bonita e ela, né, com esse pendrive, inclusive na época que eu ganhei em 2010, imagina, isso aí, todo mundo que eu chegava com a caneta pendrive, as pessoas, meu Deus, como é que tu conseguiu? Eu falei, rapaz, isso aqui é para quem tem amigo importante, amigo cheio de novidades, né? E aí tá aí, eu tenho essa caneta até hoje e assim, né? Então é isso. Então, não sei por que eu não joguei ela fora, mas tudo bem. Depois tem que fazer marcar uma consulta. Olha o valor sentimental aí que a gente fica sempre guardando, né? Percebeu? É verdade, pois é, né? E então é isso. Aí tem algumas pessoas que já se identificou. E, doutor Guinaldo, a pergunta, né, que a gente sempre faz também, o senhor acha que isso pode acontecer com crianças? Crianças também podem se tornar uma acumuladora, assim? Você já identificar isso numa criança? Pode. Hoje nós temos no passado, né, eu não sei como que está muito hoje, a gente não vê muito, né, mas antes você ensinava as crianças a compartilhar os objetos, os brinquedos, e no final era aquele trabalho que o papai, a mamãe tinha de poder ensinar a criança, olha, não está servindo, vamos jogar fora, a gente pode comprar um outro ou não, e aquela questão. E tinha crianças, e tem crianças que, assim, não consegue jogar fora aquilo que tem, né? Não foi ensinado, e ela tem, a gente fala assim, não, mas é egoísta, é aquele sentimento, sim, esse sentimento nós temos, então ela não quer perder, então ela vai ficando, então se ela tem aquilo que tem, ainda quer mais, pode estar quebrado, mas vai ficar ali, e esse comportamento vai levando para a vida, para a história de vida. Sim. Então é um cuidado que pode se ensinar desde pequeno, e você vai observar, muitas vezes aquele pai que permite que isso aconteça, se você olhar no fundo ele também tem um pouco dessa situação de acumulação também nas coisas dele. Então, pode, igual eu falei, pode ser genético, mas pode, porque vem da história de vida dos genes, mas muito também aprendido. E a criança já tem essa tendência de não querer compartilhar, não querer trocar, não querer só para ela.
E aí vai ficar descartado, fica aquele canto, você olha aquela criança que tem condição, tem um monte de coisa de quinquilharia lá no quartinho de brinquedo, que quando vai jogar fora é aquela choradeira. Sim. Chegou aqui, inclusive, já uma pergunta, doutor Aguinaldo, está dizendo o seguinte, olha, minha filha tem 9 anos, compramos uma mochila de rodinhas para substituir a de costas. No domingo agora, meu marido foi colocar lá na calçada para doação, a minha filha entrou em desespero porque pelo fato, né, de estar doando a mochila. Ela está dizendo que conversou com ela, parecia que tinha dado uma surra de tirar o couro. É isso mesmo, porque é um E, sentimento de dor que está perdendo. E aí é mostrar para ela que, assim, olha, uma outra pessoa pode utilizar, você ganhou uma nova, você pode usar, isso aqui vai passar. E são objetos, né? Até ela sim, ir aprendendo a não colocar se esse desvencilhar, né? sentimento, é exato, e é porque é um sentimento de perda muito grande. Então ela acaba, parece que levou uma surra mesmo. É. Chegou uma pergunta aqui, doutor Aguinaldo, bem interessante. Está dizendo o seguinte, a pessoa está dizendo o seguinte: buscar em muitos sites, apps, informações para aprender um idioma, mas não consegue ter um aprendizado. Pode ser considerado acumulador de informações? Olha, a única forma de poder saber é estar conversando sobre isso, né? Porque, Sim, na realidade, se ele está tentando aprender idiomas e não está conseguindo, né, mas ele está só buscando no site informação. É parar e pensar por que não está conseguindo aprender? Qual é o sim. motivo de ansiedade que está ali? Qual é o objetivo de aprender tudo isso daí? Porque eu também sou do tempo que meus pais falavam o seguinte, que informação, aprendizado nunca ocupa espaço, mas chega um momento que a mente fica cansada, não tem jeito. Verdade. Né? Então, assim, a dica que eu dou é para ele parar e pensar justamente isso. Por que está procurando e qual é a informação que ela precisa para esse momento? Quais são as limitações que está tendo para aprender? Porque vai ter sites, vai ter aplicativos, vão ajudar, vão falar, mas no final não vai ter um resultado e vai ter uma frustração, que eu vou falar semana que vem, uma frustração muito grande por não ter conquistado aquilo que queria. Porque acabou no focando em algo que trouxesse um resultado claro, né, doutor Aguinaldo? Acaba Exato. fazendo mistura de muitas coisas enfim, acaba atrapalhando, acredito eu, né? E no final pode nem ter todas as informações que seriam necessárias, né? Fica Sim, sabendo um pouco de muita coisa e, na realidade, acaba não sabendo nada. sim. Deixa eu ver aqui, tem mais, acho que chegou mais perguntas aqui, deixa eu ver. Não, é só participação, acho que é só participação mesmo do povo mandando recado mesmo, mandando alô. Muito bem, é isso, doutor Aguinaldo. Então, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre esse assunto de hoje aí, sobre acumuladores? Então, sobre acumuladores, a única coisa a acrescentar é justamente para que cada pessoa, a gente tem a tendência de olhar para o outro, a gente percebe, mas olha para dentro de você, olha para dentro da sua casa, né? Como que você está vivenciando isso? Como que você tem dado conta das coisas que estão? Que às vezes a gente percebe no outro, mas a gente está tão organizado que não percebe em si. Igual eu falei aqui, olha, eu já preciso dar uma olhada lá e acender o alerta também, que às vezes tem coisas que eu preciso descartar e aprender isso daí. O gostoso do aprendizado, de vivenciar é isso. E se você tem esse entendimento e percebe e não consegue descartar, peça ajuda, procure ajuda, né? Procure conversar sobre isso, procure viver uma vida que vai ser melhor para você. E tudo isso observando, né? E saber o seguinte, se você tem alguma pessoa que tem esse transtorno perto de você, você vai observar que ela está vivendo em isolamento, não deixe ninguém chegar na casa dela, não force, mas tente fazer com que ela sinta à vontade com você para poder abrir e poder falar sobre isso. Entendeu? E busca ajuda. Melhor coisa que a gente tem é aproveitar a rede de ajuda que existe. Maravilha. Tem uma pessoa lá de Salvador que mandou aqui para a gente dizendo o seguinte, ó, eu uso a regra dos 6 meses. Se ficar 6 meses sem usar, faço logo uma doação ou jogo fora. Então tá aí, ó, uma Gostei. boa dica. Gostei. Uma boa Muito dica. bom, né? A regra Regra dos dos 6 dos 6 meses. meses. Isso aí, não ficou sem usar, então significa que não vai precisar mesmo, pode descartar. E, Elber, Certo.
é muito bom poder estar conversando com vocês aqui, vendo justamente isso aí, porque a gente vai correndo, né? Sim. E aí a gente vai, se o nosso ouvinte aí tem alguma sugestão também, pode falar, a gente pode pesquisar, a gente vai trabalhar sobre isso, a gente vai conversar, tá? E como foi dito sempre, você falou muito bem aí, que a pessoa pode ficar tranquila, que excepcionalmente no divã não é identificada a pessoa para que ela possa ficar mais à vontade, possa ficar tranquila para falar sobre o que está pensando, está vivenciando, e a gente poder ajudar, tá? Fora disso, É. aí o meu Instagram tá lá, pode entrar em contato, né? ignaldopinheiro.pc, e tem o meu WhatsApp, né, que também você vai encontrar lá, que pode entrar em contato. Na semana passada, um ouvinte entrou, nós batemos um papo rapidamente, eu creio que foi Sim. muito bom para ela, e é gostoso saber dessa interação, e eu mando um abraço a todos os ouvintes aí da Rede 316 que estão junto conosco, e também aqui da Terceira Igreja Batista, que nos abençoa, nossa região do Sul Fluminense aqui. Um abraço a todos também. Doutor Ignaldo, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Tem até uma pessoa aqui que mandou mais uma pergunta, né? Mas nós já estamos aqui no apagar das luzes. Ela está dizendo o Pode seguinte: falar. entro em sites e seleciono os itens que gosto e ficam guardados nos itens de favoritos. Não compro eles no momento, mas deixo salvos, caso um dia eu vá comprar. Então, nisso, ela vai começar a acumular coisas no computador, né? Acumulador cibernético aí. Acumulador cibernético. Ela falando isso, doutor Ignaldo, eu lembrei agora da minha mãe. Minha mãe, ela recebe essas coisinhas do dia a dia, do bom dia, com aquelas florzinhas, aqueles negócios, as mensagens, né, e tal, porque, né, ela vê a lua saindo em forma de um, né, nananã. Aí, sabe, aquelas coisinhas, como é que eu posso falar? Aqueles bannerzinhos, né? E Isso, aí ela diz isso. que ela tem dó de jogar fora, e ela vai deixando tudo no celular. E chega uma hora que não tem mais espaço no celular, né? E aí ela começa com a dificuldade, né? E agora, o que eu faço? Falei, agora você tem que dar um boot no celular aí, jogar tudo. Ah, não, mas eu tenho tanta dó de jogar essas coisas fora. Então é mais ou menos isso. Aí a É nossa isso irmã aí, aí. ó. Então, e aí a gente vê justamente isso, ou então acaba perdendo o celular, né? Chega um tempo que ele Então, sobrecarrega e já não dá mais conta. E você perde aí do daqui a mesmo pouco vai jeito. começar a guardar celular, né? É verdade. Isso. Ô, Helder. Então é isso, meu querido. Aí essa pessoa botou aqui, então, que ela fica guardando itens favoritos, né? Então, e ela está querendo saber se ela é também um acumulador. Pode ser, sim, um acumulador no caso, de informações de sites, e não está sendo útil, né? Ah, vai ser um dia, mas quando? Então, descarta, deixa livre lá o seu computador para poder trabalhar mais coisas aí, e usa aquilo que foi importante, né? Porque senão fica aquela pena né, aquela dó de poder jogar fora, e vai ficar preso do mesmo jeito. Passou 6 meses, vamos fazer como a ouvinte que mandou aí, ó, regra de 6 meses. Passou 6 meses, não usou, joga fora, não tem problema não. E sem falar que isso pode ser um começo também para outras coisas, né, doutor Ignaldo? E sempre é um gatilho, né? Vai É, surgindo uma exatamente. coisa aqui e a gente vai acabando ocupando os espaços com outras coisas. Partindo para outras coisas, é. Muito bem. Doutor Ignaldo, mais uma vez, muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Então, até quinta-feira. Quinta-feira, então, nós vamos estar mais uma vez falando sobre. Traz para nós novamente aí. Vamos retornar sobre medo, frustração e agressão. Vamos trabalhar isso na próxima semana, né? Relembrando um pouco, nós já falamos um pouco separadamente, então a gente vai trabalhar um pouco disso daí, e se os nossos ouvintes aí, o que está lhe trazendo medo, o que a frustração tem acontecido, tem feito na sua vida, né? Você se sente uma pessoa agressiva com os outros, autoagressiva, né? Consigo mesmo, então pode mandar a pergunta, pode mandar a sua colaboração, não será identificado, vai nos ajudar ainda mais a expandirmos, a conversarmos sobre isso, e quando conversamos, nós vamos abrindo, né? Vai chegando luz sobre as situações, a gente vai aprendendo e vai crescendo juntos. Maravilha. Tem um comentário aqui do Misael, que é lá de Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele está dizendo o seguinte: essa é uma realidade quando o senhor falou a respeito de pessoas que compram, né? São compradores compulsivos, né? Ele falou que nos Estados Unidos é algo muito comum, né? E muito comum entre os americanos lá. E ele falou que o que deixa ele preocupado também já começar a ver isso em alguns brasileiros, né? Depressivos, vivendo também essa questão da compra descontrolada, né?
Repara que uma coisa vai juntando a outra, porque ele vai desencadeando a depressão, outras circunstâncias vão acontecendo. Isso. E repare que é aprendido, né? A gente vai se olhar bem. No passado, as coisas duravam mais. Então, você comprava e eram caras, e a forma de comprar era mais difícil. Então, Sim. você comprava e conservava ao longo da sua história, da sua vida, né? Que acabava passando para os filhos e netos. Hoje, somos incentivados ao consumismo, e você vai acumulando, acaba se tornando um acumulador, e aquele que trabalha, tem condições de comprar, vai comprando e guardando, comprando e guardando. Muito bem. Doutor Aguinaldo, até quinta-feira, então? Até quinta-feira, um forte abraço a todo mundo aí. Valeu, obrigado, querido. Deus te abençoe. Até quinta, até o nosso próximo No Divã da 316. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.